O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxar lá para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meu querido irmão em Cristo. A paz do Senhor esteja com você. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa dessa palavra. E aproveite para deixar seu pedido de oração nos comentários. É muito importante que a gente reze uns pelos outros, porque quando nos unimos em oração, Jesus mesmo disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio de nós. Fique até o final do vídeo para descobrir qual é o nosso desafio de hoje. O Evangelho de hoje é muito especial e toca meu coração profundamente. Jesus ressuscitado aparece aos discípulos quando eles voltavam frustrados de uma pescaria sem peixes. Quem nunca se sentiu assim? Trabalhando muito e sem ver resultado? Pedro e os outros discípulos estavam voltando para a sua vida normal,
para o que sabiam fazer antes de conhecer Jesus, talvez pensando: e agora, o que vamos fazer sem o Mestre? Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Quantas vezes a gente também se sente assim, não é? Esgotados, cansados e de mãos vazias. Mas então Jesus aparece na margem. O interessante é que eles não o reconheceram de imediato. Às vezes Jesus está bem perto de nós, mas nossos olhos estão tão embaçados pela tristeza ou preocupação que não conseguimos enxergar. Ló, Jesus pergunta: moços, tendes alguma coisa para comer? Ele sabe que não tem nada, mas quer que reconheçam suas mãos vazias. Muitas vezes Jesus quer que a gente reconheça onde estamos para poder nos ajudar. E aí vem a instrução: lançai a rede à direita da barca. Só uma pequena mudança de direção. Não pediu que trocassem de barco, que fossem para outro mar. Apenas que lançassem a rede um pouco mais à direita. E o resultado? Tantos peixes que mal conseguiam puxar. Quando você está sentindo que sua vida não está dando frutos, talvez Jesus esteja te chamando para fazer um pequeno ajuste. Às vezes não precisamos mudar tudo, apenas seguir a direção que Ele aponta. João, o discípulo amado, foi o primeiro a reconhecer: é o Senhor. É sempre o amor que nos faz enxergar Jesus primeiro. Quando nosso coração está cheio de amor, reconhecemos a presença de Deus nas pequenas coisas. E Pedro, esse me comove. Quando soube que era Jesus, vestiu-se e se jogou no mar. Não conseguiu esperar o barco chegar. Precisava chegar logo a Jesus. Que bonito exemplo de um coração que, mesmo tendo falhado, lembre-se que Pedro havia negado Jesus 3 vezes, ainda deseja estar junto dele. Quando chegam à praia, Jesus já tinha preparado o café da manhã para eles: peixe assado e pão. Jesus se preocupa com nossas necessidades mais básicas. Ele não é um Deus distante, mas um Deus que prepara comida para seus amigos cansados. E então vem aquele diálogo lindo com Pedro: tu me amas? 3 vezes. Assim como 3 vezes Pedro o havia negado. Jesus não cobra, não humilha, apenas pergunta sobre o amor, e a cada resposta de Pedro, Jesus dá uma missão: apacenta minhas ovelhas. Jesus quer restaurar nossa dignidade quando falhamos. Ele não fica lembrando nossos erros, mas nos dá novas oportunidades. Se você falhou com Jesus de alguma forma, saiba que Ele quer te encontrar na praia da sua vida, te oferecer alimento e te perguntar apenas: tu me amas? E o que Jesus pede em troca? Segue-me. É simples assim. Seguir Jesus significa cuidar das pessoas que Ele ama. Significa amar como Ele ama. Jesus quer te ensinar hoje que não importa quantas vezes você tenha falhado, quantas noites você tenha pescado sem pegar nada. Ele está na margem da sua vida, com o café da manhã pronto, esperando por você. Ele só quer saber se você o ama e está disposto a segui-lo. Vamos fazer juntos essa caminhada de fé, confiando que Jesus pode transformar nossas redes vazias em abundância e nossas falhas em oportunidades de mostrar nosso amor. Sabe, meu irmão, às vezes na nossa vida cristã nos deparamos com situações que parecem impossíveis de superar, como aqueles discípulos que pescaram a noite toda e não pegaram nada. A rede vazia, o cansaço, a frustração. A primeira coisa que acontece é que começamos a perder a esperança. Nos sentimos como aqueles discípulos voltando para a praia sem nenhum peixe. Trabalhamos, nos esforçamos e parece que nada dá certo. Mas Deus já está na praia preparando algo para você. Mesmo quando você acha que falhou, Ele já tem um plano. Outra coisa que acontece é que não reconhecemos Jesus quando Ele está pertinho de nós. Os discípulos não reconheceram Jesus ali na margem
Quantas vezes Jesus está falando com você, mas você está tão preocupado com seus problemas que não percebe sua presença? Mas Deus continua falando, continua chamando, até que você ouça a voz dele. E tem ainda o medo de tentar de novo. Depois de uma noite inteira pescando sem sucesso, como é difícil ouvir alguém dizer: jogue a rede novamente. Parece loucura, parece que vamos falhar de novo. Mas Deus transforma a nossa obediência em milagre. Deixa eu contar para você a história da Joana. Um testemunho que recebemos, ela era professora numa escolinha do interior há mais de 15 anos. Dedicada, amava seus alunos, mas nos últimos anos estava se sentindo vazia como aquela rede sem peixes. Dava aulas como sempre deu, mas sentia que não estava mais tocando o coração das crianças. Os problemas em casa com o marido desempregado, as contas atrasadas, os filhos adolescentes se distanciando, tudo parecia desmoronar. Numa tarde de domingo, Joana estava na igreja, mas sua mente estava longe. Nem prestava atenção à pregação. Foi quando ouviu o pastor dizer: lançai a rede à direita. Aquela frase penetrou seu coração como uma flecha. Era como se Jesus estivesse falando diretamente com ela. Na segunda-feira, ela decidiu mudar apenas um pequeno detalhe em sua aula. Em vez de começar com a matéria, como sempre fazia, ela pediu para cada criança falar um motivo de gratidão. No começo, as crianças ficaram tímidas, mas logo começaram a se abrir. Um menino agradeceu pelo pão do café da manhã, outra menina agradeceu porque o pai tinha parado de beber. Foi como jogar a rede do outro lado do barco. Um pequeno ajuste, mas que mudou tudo. As crianças começaram a se aproximar mais dela, contando suas histórias, seus problemas em casa. Joana passou a orar com elas antes das aulas. Os pais começaram a notar a mudança nos filhos e vieram agradecer. Em casa, ela tentou o mesmo. Em vez de reclamar das dificuldades, começou a agradecer com o marido pelas pequenas bênçãos. Ele, tocado por aquela mudança, encontrou forças para continuar procurando emprego, até que conseguiu um trabalho melhor do que o anterior. Em 6 meses, a vida de Joana estava completamente transformada. Não porque os problemas tinham sumido, mas porque ela tinha aprendido a reconhecer Jesus na margem da sua vida. E tudo começou com um pequeno ajuste, como jogar a rede do outro lado. Lembra que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: tu me amas? Essa é a pergunta que ele faz para você hoje. Porque no final o que importa não é quantos peixes você pescou, mas se você ama Jesus. E se você o ama, ele vai te dar uma missão: apacenta minhas ovelhas, cuide das pessoas que eu amo. E quando Pedro estava fraco, Jesus prometeu: quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. Mesmo quando não tivermos mais forças, mesmo quando envelhecermos, Deus promete que vai nos sustentar, não com nossas forças, mas com a força que vem dele. Agora eu quero que você feche os olhos por um momento e pergunte a si mesmo: onde está a minha rede vazia hoje? Em que área da minha vida estou pescando sem sucesso? Jesus está me pedindo para mudar alguma coisa, para lançar a rede em outra direção? Estou ouvindo a voz de Jesus ou estou distraído com meus problemas? Se Jesus me perguntasse agora: tu me amas? O que eu respondo com sinceridade? Meu irmão, minha irmã, não deixe para amanhã. Jesus está na margem da sua vida agora. Ele já acendeu as brasas, já preparou o pão. Ele está esperando por você. Esta mensagem não é por acaso. Deus preparou este momento especialmente para você.
A Bíblia diz em Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos de paz para você, não de mal. Planos para te dar um futuro e uma esperança. Não perca mais tempo com redes vazias. Jesus está chamando você agora para um novo começo. Mesmo que você tenha negado Jesus 3 vezes como Pedro, Ele ainda tem uma missão para você. Ele ainda confia em você. Ele ainda te ama. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor Jesus, que nesta manhã apareceste na margem quando teus discípulos voltavam de mãos vazias, olha para nós agora. Vê nossas redes vazias, nossas tentativas frustradas, nosso cansaço depois de tanto esforço sem resultado. Tu conheces cada um de nós pelo nome, como conhecias Pedro, João e os outros discípulos. Jesus amado, que perguntaste aos discípulos se tinham algo para comer mesmo sabendo que não tinham nada, ensina-nos a reconhecer nossa pobreza diante de Ti. Ajuda-nos a admitir quando estamos vazios, quando nossos esforços não deram frutos, quando precisamos da Tua orientação para mudar a direção de nossas redes. Mestre bondoso, que mandaste os discípulos lançarem a rede à direita do barco, fala ao nosso coração hoje. Mostra-nos onde devemos lançar nossas redes. Às vezes precisamos apenas de um pequeno ajuste, uma mudança de direção. Dá-nos a graça de ouvir Tua voz e a coragem de obedecer, mesmo quando parece que nada vai mudar. Filho de Deus, que já tinhas preparado o café da manhã para teus amigos cansados, nós te agradecemos porque Tu te preocupas com nossas necessidades mais básicas. Tu sabes quando estamos com fome, quando estamos exaustos, quando precisamos de cuidado. Obrigado por nos amar de forma tão prática e concreta. Cristo ressuscitado, que não recriminaste Pedro por te negar 3 vezes, mas lhe deste a chance de afirmar 3 vezes o seu amor, nós te pedimos perdão por nossas falhas. Perdoa-nos pelas vezes em que te negamos com nossas ações, nossas omissões, nosso silêncio. Dá-nos a chance de dizer novamente que te amamos. Senhor da vida, que confiaste a Pedro o cuidado das tuas ovelhas, ajuda-nos a cuidar das pessoas que tu amas. Que possamos ser instrumentos do teu cuidado, levando o teu amor para os lugares mais esquecidos. Que possamos alimentar quem tem fome de pão e quem tem fome de esperança e de amor. Jesus, bom pastor, que prometeste estar conosco até o fim, nós te pedimos que nunca nos abandones. Quando estivermos velhos e fracos, quando não tivermos mais forças para cingir-nos, sê tu a nossa força. Quando não soubermos para onde ir, sê tu o nosso guia. Quando a noite for escura, sê tu a nossa companhia. Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, que estiveste ao pé da cruz nos momentos mais difíceis, passa na frente de nós. Abre os caminhos que parecem fechados. Intercede por nós junto ao Teu Filho. Ensina-nos a dizer sim, como Tu disseste, mesmo quando não entendemos tudo o que Deus está fazendo em nossa vida. Espírito Santo, que desceste sobre os apóstolos e lhes deste coragem para pescar almas, desce sobre nós agora. Dá-nos coragem para lançar nossas redes em águas mais profundas. Dá-nos sabedoria para reconhecer Jesus nas margens da nossa vida. Dá-nos amor para alimentar as ovelhas que Ele confiou aos nossos cuidados. Deus de amor, que nos criaste, nos redimiste, abençoa cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces cada coração, cada dor, cada sonho. Para alguns a rede está vazia há muito tempo. Para outros a tempestade parece não ter fim. Tu és o Deus que transforma pescadores em pescadores de homens, que transforma a água em vinho, que transforma a morte em vida. Transforma também a nossa vida.
Amém, amém e amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, diga amém em alto e bom som. Que Deus esteja convosco. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje, mas não ao final da nossa caminhada com Cristo. Assim como Jesus deu aos discípulos um novo começo na praia da Galileia, Ele também quer dar a você um novo começo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você gostou dessa reflexão e dessa oração, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais mensagens que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Jesus. Compartilhe com quem você ama, porque a palavra de Deus transforma vidas. E agora meu desafio para você. Se você ouviu essa oração até o final, escreva nos comentários, Redes Cheias, para que eu saiba que você rezou comigo até o final, e eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. Lembre-se, Jesus está na margem da sua vida, esperando por você com o café da manhã pronto. Não importa quantas vezes você tenha falhado, Ele ainda te ama e tem uma missão para você. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém.